Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama. E vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, dia positivo aqui para o nosso índice Bovespa. Os mercados subiram no dia de hoje, né? Tivemos aí alguns destaques, algumas ações. O dólar caiu, fechou abaixo dos R$ 5. Os juros teve leve alta, mas o Ibovespa subiu forte no dia de ontem, no dia de hoje, no caso. Bom, pedi para compartilhar a tela, trouxe aqui aquele panorama para vocês, tá? Que a gente sempre apresenta aí esses dados no nosso fechamento de mercado. Bom, vamos lá, vamos dar uma passada aqui o que aconteceu nos mercados no dia de hoje. Bovespa subiu cerca de 1,01%, cotada a 107, 114 mil pontos. O dólar, por outro lado, caiu aí abaixo de R$ 5, caiu cerca de 0,49%, tá? Lembrando que isso aqui é o dólar comercial, diferente do dólar futuro. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada ali no dólar futuro para ver como é que está sendo as suas cotações, tá? Os juros futuros, os juros para 2026, o mercado precificando aí em 11,46%, uma alta de 0,26%. Os juros para 2025, o mercado precificando em 11,76%, uma alta de 0,6%. E os juros para 2024, o mercado precificando em 13,24%, uma alta de 0,11%. Os índices americanos fecharam em leve queda, o Dow Jones caiu cerca de 0,19%, o S&P 0,46% e a Nasdaq 0,68%. As maiores altas do dia tivemos a Natura com 15,08%, depois aí de ter reportado o seu balanço, não veio aí, teve um prejuízo, na verdade, a ação da Natura, né? E tivemos aí um resultado negativo, mas que fez aí os investidores se animarem com a ação. Talvez já estava aí praticamente precificado esse balanço aí que saiu da Natura recentemente, tá? E a gente pode ver aí que realmente o mercado se comportou, né, de uma forma aí um pouco inusitada. O balanço não veio muito bom e a ação subiu cerca de 15,08%. E aqui a gente costuma falar, tá, pessoal? O mercado não existe regras, não existe nada com 100% de certeza. Por exemplo, se fosse pegar no passado, aí, por exemplo, se a ação tivesse reportado prejuízo e não tivesse tido um balanço muito bom, né, a ação provavelmente teria caído. E agora a gente está vendo aí, por exemplo, uma notícia onde não veio uma notícia muito boa e a ação aí subiu cerca de 15,08%. A Magalu, só para deixar claro que isso pode acontecer no mercado, tá, pessoal? No mercado não existe nada certo e a gente está vendo em mais um episódio aí na prática, tá bom? A Magalu, por outro lado, ele subiu cerca de 6,98%, cotada a R$ 4,14. Tá? A Via Varejo subiu 5,05%, a Loja Zene 4,17%, a Eletrobras 4,13% e a Dexus participações aí em 3,92%. Já as maiores baixas tivemos a Dux com 2,95%, a TIM 2,86%, a Rapvida 1,37%, Bradesco 0,98%, a Alpargatas 0,97% e a Suzano 0,88% de queda. Os volumes em relação à sua média, a Natura negociou 3,05 vezes a sua média, então o volume é um pouco mais alto no dia de hoje a Natura. A Braskem 2,22 vezes, a SLC 2,19 vezes e a GTI aí em torno de 2,01 vezes a sua média de 20. O IFIX subiu cerca de 0,38%, destaque para o DEVA 11, que subiu 7,01%, o BTRA 11, que subiu 2,87%, o MCHF 2,82%. Já das maiores baixas, tivemos o TORD 11, que caiu 2,96%, o VSLH 11, que caiu 2,81%, e o SARI 11, 1,81%. Os ETFs, o SGB11 subiu 2,13%, o XFIX 2,04%, as BDRs, a P2LT34 subiu 24,03%, a Z1 e O34 aí subiu 24,03%. Essa ação aqui, se eu não me engano, é de inteligência artificial. Daqui a pouco a gente vai dar uma pesquisa nela aí, tá, pessoal? Se eu não me engano, obviamente tem mais de 500 empresas aí lá nos Estados Unidos, não dá pra gente saber aí. Mais de 500 não, peço perdão, mais de 5 mil empresas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem mais de 800 BDRs aí negociadas aqui no Brasil. Então, assim, é muita empresa e infelizmente a gente não conhece todas as empresas aí de todos os setores, né? Se fosse aqui no Brasil é diferente, a quantidade de empresas é bem menor, só que como são empresas aí, por exemplo, lá de fora, dos Estados Unidos,
Também temos empresas europeias, né? Às vezes fica um pouco difícil a gente saber quais são essas empresas, né? E qual o setor que ela pertence. Já as commodities, o minério de ferro subiu cerca de 1,56%, o petróleo subiu 0,86% e a soja caiu cerca de 1,39% no dia de hoje, tá? Tivemos aí, vamos dar uma olhada aqui no calendário econômico, não tivemos um dia com tanta notícia relevante assim, tá, pessoal? Hoje o mercado aí, ele se animou, mas não tivemos tanta notícia relevante assim no dia de hoje. Tivemos a ata do Copom mais cedo, às 8 horas, né? Explicando ali um pouco sobre a questão da decisão da taxa de juros, citada pelo Jada hoje de manhã no nosso 10 Minutos de Economia pela manhã, tá? Então, quem não acompanhou, o Jada explica lá sobre a ata do Copom direitinho, qual foram os principais detalhes, tá bom? Mas, tirando isso, não tivemos aí uma notícia relevante assim que fez impactar os nossos mercados aqui no dia de hoje. Vamos para o gráfico do investidor estrangeiro. Tivemos aí o investidor estrangeiro ingressando com 157 milhões na nossa bolsa no dia 5/5. Eu comentei com vocês aí no dia de ontem, para quem acompanhou, tá? Nessa alta aqui do mercado, que subiu 2,91% lá na sexta-feira, dia 5/5, né? A gente vê, por exemplo, o investidor estrangeiro fazendo parte disso aí, né? Ingressando com 157 milhões aí de reais na nossa bolsa aqui, lá na sexta-feira, tá? O saldo do mês, a gente tem aí pessoa física negativa em 54 milhões, institucional positivo em 1 bi, 367 milhões, tá? Estrangeiro negativo em 2 bi, 0,52. Instituição financeira negativa em 2 milhões e outros em torno aí de positivo em 742 milhões de reais aqui na nossa bolsa, tá bom? Bom, deixa eu só pegar aqui rapidinho, pegar aqui as BDRs que a gente comentou, né? A P2LT 34, vamos lá aqui. Para quem não sabe, tá, pessoal? Não sabe onde achar informações sobre essas BDRs, você pode vir aqui jogar o código dela no Google, que o próprio Google aqui ele já dá um breve resumo para a gente, tá? Então, para quem não sabe, a Palantir Technologies é uma empresa de software e serviços de informática americana especializada em serviços para o governo dos Estados Unidos, tá? E desde 2010 para clientes da área financeira. Então, uma empresa aí praticamente de tecnologia da informação, né, de software, enfim, especializada aí, em serviços para o governo e também para a área financeira. Setor interessante, tá, pessoal? Então, a gente tem aí, por exemplo, ver que através das BDRs a gente pode negociar em diversas empresas, tá? Muitas empresas existem aqui na nossa bolsa, mas vamos ver se ela realmente tem liquidez ou não. Deixa eu só pegar aqui. Infelizmente, essa BDR não tem liquidez, tá, pessoal? Como a gente pode observar, são vários dias aí sem nenhum negócio, né? Então, não tem volume nenhum. Então, infelizmente, mais uma vez, é um setor interessante, é uma ação interessante, porém, não temos liquidez para negociar essa BDR aqui no Brasil, tá? E a outra BDR foi a Z1 e O34, né? Deixa eu só verificar aqui. É uma hold bancária, na verdade eu confundi, tá, pessoal? É a Zinhos Corporation, peço perdão, tá? E ela não é de inteligência artificial. Eu fiz uma confusão, uma breve confusão, tá? Mas é aí uma holding bancária sediada lá em Salt Lake City, em Utah, enfim. É uma ação aí também do setor bancário, né? Vamos ver se vai ter liquidez, já tem ela pronta aqui. Infelizmente não tem, tá, pessoal? A ação tá dando ali que ela tá subindo, ela subiu no dia de hoje, mas aqui tá zerada. Talvez esteja algum dado desatualizado, tá bom? Mas enfim, esses foram os principais destaques das BDRs para hoje. Vamos para a análise técnica. O mercado aí ficou bastante animado no dia de hoje, está buscando aí a sua resistência aqui na casa dos 106 mil pontos, tá, pessoal? Se a gente for olhar aqui no passado, foi uma região onde o preço tocou e caiu, tá? E rompeu aí no dia de hoje, mas olha lá, o rompimento não teve um volume muito alto no dia de hoje, tá, pessoal? Vamos ligar o alerta aí. Seria interessante se ele tivesse rompido essa região aqui dos 106 mil pontos com volume acima da média. Geralmente, quando não está acima da média, pode aí se ligar um sinal de alerta que pode vir uma possível correção aí nos próximos dias, tá? O rompimento precisa ser com volume acima da média. Por que eu digo isso? Pessoal, o volume ele informa para a gente o apetite aí dos investidores, né? Então, se você tem um rompimento aí de uma resistência, um suporte muito forte,
ele precisa ter volume aí de negociação, né, para esse rompimento se tornar mais confiável, tá? Aqui, por exemplo, para quem acompanhou a gente nos nossos fechamentos de mercado, a gente informou que esse rompimento aqui da região dos 100 mil pontos, ele foi com baixo volume, tá? Basicamente, desde lá do mês passado, ele está negociando abaixo da sua média de 20 períodos. Então, a gente comentou que esse rompimento de um suporte muito forte, com baixo volume, um volume abaixo da média, ele já nos avisava que podia vir uma correção nas próximas semanas, aí nos próximos dias. Claro que é praticamente muito difícil você acertar o dia, né, que vai voltar, na semana que vai voltar, mas essa informação aqui com volume abaixo da média já nos ajuda a identificar aí uma possível reversão, né? E o que está acontecendo é exatamente isso, pessoal. A gente está vendo aí, por exemplo, o Ibov negociando. Aqui, por exemplo, ele teve um volume acima da média, ele rompeu essas regiões. Aqui ele tentou romper abaixo aí da média de 21, também não conseguiu, com volume abaixo da média, tá? Então, enquanto não tiver um rompimento, né, um rompimento aí com um volume acima da média, liga o alerta que é bem provável que ele possa fazer um movimento contrário futuramente, tá? Alterando aqui para o dólar para a gente finalizar. O dólar aí testou novamente a casa dos 5,5 aí no dia de hoje. Opa, peço perdão. Testou a casa aí dos 5,5 no dia de hoje aqui, como a gente pode observar. Estava subindo mais cedo, né? Depois virou para baixo aí, tá fechando no negativo aí. O dólar futuro agora cotado a 5,1 e o dólar comercial, como eu mostrei anteriormente, 4,98. Tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.